24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O louvor da nossa gente está aqui. radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. O discípulo de Jesus e os movimentos sociais. A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Mais uma vez estamos juntos e agora estaremos estudando a lição de número 10, destinada à classe de jovens. E o tema de hoje é o discípulo de Jesus e os movimentos sociais. Nos últimos anos nós temos acompanhado aqui, principalmente no Brasil, alguns movimentos sociais, ou seja, são mobilizações, passeatas, organizações que reivindicam algum tipo de direito ou algum tipo de atitude por parte do Estado. Qual deveria ser o relacionamento do cristão em relação a esse tema? Será que o cristão, principalmente o jovem, deve participar desses movimentos sociais? São esses temas que nós vamos tratar nesta lição. Esta lição, ela vai abordar, entre outros assuntos, o conceito de movimento social e de organizações sociais. Observe que são 3 objetivos básicos dessa lição. Primeiro, analisar a dupla cidadania do cristão. Segundo, saber o que são os movimentos e as organizações sociais e apresentar algumas recomendações bíblicas sobre a adesão a causas coletivas. No tópico de número 1, nós vamos falar sobre a dupla cidadania do cristão. Esse é um tema que nos exige fazer uma reflexão profunda à luz das Sagradas Escrituras. O que significa dizer dupla cidadania para o cristão? Sim, nós temos registrado nas Sagradas Escrituras que, de fato, o cristão ele tem uma cidadania celestial. O tópico de número 1 vai tratar sobre a dupla cidadania do cristão. Nesse tema, nós vamos perceber que o cristão ele possui dupla cidadania, ou seja, Filipenses capítulo 3 e o verso de número 20, ele afirma que a nossa cidadania está nos céus. Isso significa que de fato nós aguardamos a consumação de todas as coisas, aguardamos o cumprimento do plano escatológico de Deus para a vida da igreja. Mas, por outro lado, o cristão também possui uma cidadania que é terrena. Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2 e o verso de número 11, no qual ele afirma que nós somos peregrinos neste mundo. Esta dupla cidadania nos faz viver hoje, aqui e agora, uma verdadeira tensão. Significa que nós temos, sim, uma esperança de que Cristo haverá de voltar para resgatar a sua igreja. Porém, nos dias atuais, nós também temos uma cidadania que é uma cidadania no aspecto terreno. Essa cidadania no aspecto terreno implica que nós temos tanto direitos quanto responsabilidades aqui no plano em que nós vivemos, principalmente dentro do nosso ambiente social, dentro da nossa realidade brasileira. Aproveite este ponto para dialogar, para refletir com os seus alunos, com os jovens, o que de fato é a cidadania. Peça para que eles citem alguns exemplos de direitos que são decorrentes dessa cidadania. Em seguida, lembre-lhes que existem, por exemplo, os direitos de liberdade, expressão, direito de ir e vir, enfim, nós também temos os direitos que nos são assegurados pela legislação em vigor. Mas nós também temos deveres, ou seja,
nós também precisamos arcar com as nossas responsabilidades, pagar os nossos tributos, precisamos obedecer às normas que estão estabelecidas pelo Estado. Isso significa dizer, então, que o cristão, ele vive uma verdadeira tensão. Enquanto ele aguarda o cumprimento das promessas bíblicas, ele vive o aqui e agora com uma responsabilidade social. E a partir disso daí, já que nós vivemos e temos uma responsabilidade social, nós também temos a possibilidade de participar de algumas ações de cidadania. É exatamente aqui a ideia de participação social, ou seja, o cristão ele pode sim interferir nos assuntos de interesse da coletividade. Aliás, chamo a atenção para esse ponto aqui da lição. Há uma perspectiva, uma ideia errada, no qual se afirma que a igreja cristã ou qualquer outra atividade religiosa não poderia influenciar as questões públicas, mas este é um grande equívoco. Porque quando nós falamos da igreja enquanto uma instituição social, nós estamos tendo a ideia de que ela é composta por pessoas, por cidadãos, por cidadãs. E essas pessoas têm plena liberdade também e direito de participar da vida em sociedade. Inclusive, o conceito de Estado laico muitas vezes é compreendido de forma equivocada. O que é o Estado laico? Algumas pessoas utilizam esse argumento para dizer que o Estado laico é aquele no qual a religião e os religiosos não podem participar da vida pública. É um equívoco. Nós não somente podemos, mas como devemos participar da vida pública, influenciando, dando a nossa opinião. E uma das formas de participar da vida pública é através das mobilizações sociais. E o que são mobilizações e movimentos sociais? São reivindicações coletivas em relação à postura do governo, em relação a determinado assunto, em que um grande número de pessoas se reúne. Outra forma seriam as organizações sociais, são as ONGs, que as pessoas fazem uma associação e defendem um determinado ponto específico dos direitos de um grupo, direito ambiental, direitos de cidadania, direitos das crianças, enfim, várias atividades que podem ser desenvolvidas nesses grupos, nessas organizações. E o cristão? Ele pode aderir a essas causas? Ele pode participar de uma organização social? É exatamente isso que nós vamos tratar no tópico de número 3, a postura dos servos de Jesus frente aos movimentos e organizações sociais. Aqui é onde você fará de fato a aplicação desse conteúdo. Até aqui nós vemos que sim, o cristão ele tem legitimidade, ele tem o direito e a possibilidade de participar da vida pública. Ele pode participar dos movimentos, ele pode ingressar em uma organização social, mas nós não podemos aqui nos esquecer de uma das recomendações do apóstolo Paulo. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso de número 23. Aqui está uma passagem bíblica que vai nos auxiliar e vai auxiliar o seu aluno. Veja, nós estamos conversando com jovens e os jovens geralmente eles são levados a encarar essas atividades em sociedade, em grupo, como algo interessante. Que nós podemos participar, nós podemos. A questão que nós precisamos avaliar é se essas atividades são atividades lícitas. Será que nós estaremos aderindo a uma boa causa? São elementos que servem-nos para dirigir a nossa tomada de decisão em relação a esse movimento social. Se esse movimento social ele está batalhando por um direito legítimo, por uma causa legítima, e as pessoas que estão envolvidas são boas pessoas,
então aí sim nós poderíamos dizer que é de fato recomendável que o cristão participe de algo desse tipo. Mas é preciso tomar cuidado com a multidão. Aqui no item B do tópico de número 3, há uma explicação sobre isso. Toda multidão de pessoas é perigosa. A multidão que recebeu Jesus Cristo em Jerusalém, clamando Hosana nas alturas, foi a mesma que bradou, crucifica-o. Nós não somos levados e não podemos ser levados pela multidão. Fale com o seu aluno, jovem, instigue-o a pensar por si mesmo. Ao aderir a uma causa, que ele tenha autonomia de pensamento. Ou seja, não é simplesmente porque os seus amigos estão promovendo uma mobilização social, não é porque as redes sociais estão divulgando um determinado acontecimento que eles devem participar. Não. Em primeiro lugar, o crente deve fazer aquilo que todo cristão deve fazer. O que? Orar a respeito daquele tópico. E depois, avaliar se as pessoas que estão participando são pessoas de boa conduta. E também avaliar a origem e o propósito desse movimento. É um propósito justo? É para defender direitos legítimos? É em prol da dignidade, da liberdade de expressão? Enfim, se todos esses elementos reunidos configurarem aquele movimento ou aquela organização social, então nós estamos diante de um caso que sim, é recomendável e é possível que nós participemos desse movimento. O que nós precisamos deixar claro aos nossos alunos, você como professor, como professora da Escola Bíblica Dominical, você como superintendente da Escola Bíblica Dominical, perceba que esse é um assunto atual. O Brasil, nos últimos anos, ele tem passado por várias mobilizações. Nós temos presenciado em várias localidades do Brasil mobilizações de pessoas reivindicando esse ou aquele outro direito. Embora a Bíblia tenha sido escrita há milhares de anos, os seus princípios ainda são vitais para os dias em que nós estamos vivendo. Então, dialogue, reflita com os seus alunos acerca desse tema, para que eles possam ter discernimento bíblico acerca dos acontecimentos sociais, a fim de que eles possam pensar a partir da mente cristã, ou pensar a partir da mente de Cristo, e uma mente renovada, como nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, e o verso de número 2. Não nos conformando com esse mundo, mas transformando através da renovação do nosso entendimento. Então, uma vez com a mente transformada, nós podemos refletir sobre esses assuntos da sociedade e assim tomarmos uma posição, influenciados pelo pensamento das Sagradas Escrituras, e assim dar um bom testemunho na sociedade. Finalizo pedindo a Deus que você desenvolva esse tema, reflita, dialogue bastante com os seus alunos e com certeza seus alunos serão abençoados e toda a sociedade será abençoada através de uma ação boa por parte dos cristãos. Em nome de Jesus, amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.